Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do módulo 2. Este módulo tem o nome de A Igreja. Só para nós relembrarmos, no módulo anterior, o módulo 1, nós estudamos sobre o Evangelho. Nós descobrimos o que é o Evangelho em 6 aulas, logicamente. Não foi tudo sobre o Evangelho, mas o suficiente para que nós possamos passar para esse módulo agora, que é o módulo 2, ok? Vamos passar então para a tela com o material. Só alguns lembretes. O material dessa primeira aula já foi dado na EBD, né, na igreja, porém, aqui abaixo desse vídeo também tem ele em PDF, para que você possa acompanhar no celular, ok? Se caso você quiser ele impresso, na igreja também nós temos algumas cópias lá. Vamos para a aula de hoje então. Como vocês podem ver, esse material é exatamente o material que nós vamos utilizar como apostila. Vamos modificar um pouco, né? Ele estava como slides, mas eu acho que é mais eficaz a aula, tanto e também mais fácil para mim poder gravar aqui a aula para vocês, tá? Então, nessa primeira aula, nós vamos refletir sobre essa verdade tão essencial que nós já viemos discutindo um pouco, né? Mas agora ela vai, ela vai nos dar a visão do que é a igreja, né? Então, a maneira como nós compreendemos aquilo que nós estudamos no módulo passado, que é Deus, o Evangelho, o ser humano, a mensagem da salvação, a maneira como nós vemos isso, a maneira como nós enxergamos isso, vai definir como a igreja será para nós, certo? Assim como está escrito em negrito, né? A maneira como compreendemos Deus, o ser humano, o Evangelho molda diretamente a nossa visão de igreja, certo? E a igreja, como está escrito aí, ela não nasce de um gosto pessoal de um ser humano ou das tradições humanas, mas ela vem do próprio Deus. E ele nos deixou isso na sua palavra, né? Então, se a nossa teologia, a nossa visão daquilo que Deus apresenta para nós for distorcida, a nossa compreensão de igreja também será. Então, inevitavelmente, a nossa visão de igreja será totalmente contrária àquilo que a própria palavra de Deus nos fala, certo? E para nós entrarmos aqui nesse primeiro tópico, que é o Evangelho sem cruz, eu queria comentar para vocês que existem visões diferentes em várias igrejas, na verdade. Todas as igrejas que nós conhecemos, não vou falar todas, né, mas pelo menos a grande maioria, elas têm visões que diferem em alguns aspectos sobre Deus, sobre o ser humano e também sobre a mensagem da salvação, que logicamente está ligado com o nosso Senhor Jesus, né? Então isso vai gerar visões diferentes do Evangelho, né? E com essa visão diferente de Evangelho, nós temos diferentes igrejas, ok? Então nós vamos examinar duas formas distorcidas do que o Evangelho é apresentado para essas igrejas aí mundo afora. Vou falar no Brasil aqui, óbvio, mas isso também está atrelado em todas as igrejas espalhadas pelo mundo aí, né? Que deveriam ser igrejas bíblicas, igrejas saudáveis, porém nós vamos entender um pouco mais o porquê elas não são, tá? Então, essas duas formas que nós vamos esmiuçar, na verdade, aqui na aula, elas são evangelhos, primeiramente, né, são duas visões de evangelhos que são distorcidas. Eu tive a liberdade de colocar esse nome, porém, no livro que nós utilizamos para fazer esse estudo, ele dá um nome um pouco diferente, mas para nossa compreensão, eu coloquei esse nome que é um tanto mais simples, tá? Então nós temos o Evangelho sem cruz e ele apresenta duas formas de distorção. A igreja verdadeira, ela tem um evangelho, só que é um evangelho
da cruz, né? E essas duas versões que nós vamos ver aqui, ele é o evangelho sem cruz que trará essa distorção e nós vamos entender agora. Esse evangelho sem cruz, dessas duas formas distintas que eu falei, que geram essa visão distorcida, elas estão nos extremos, né? Uma está num extremo e a outra está em outro, tá? Então, o primeiro evangelho sem cruz, que nós vamos chamar, é o evangelho do libertinismo, vamos dizer assim. O evangelho sem cruz ou o evangelho libertino, vamos pensar dessa forma. Essa é a primeira visão de cruz. O segundo, que é o outro extremo, o evangelho legalista. Então, esses evangelhos, nós vamos entender, é um evangelho que não tem a cruz, é sem cruz. Porque um é libertino e o outro, do outro extremo, legalista. Embora eles sejam opostos, né, em aparência e tem essa extremidade de um lado do outro, ambos eles negam a suficiência de Cristo. Por isso que eles são chamados de evangelho sem cruz. Vamos entrar no primeiro aqui, que é o evangelho libertino, como vocês podem ver aqui. Essa visão de evangelho, ele vai apresentar a salvação como algo que é muito fácil, algo que não tem compromisso. Nós vamos ver isso lá na América do Norte, né, lá nos Estados Unidos, vamos falar nos Estados Unidos, né, mas tanto o Canadá, também México, vamos pensar como os Estados Unidos, que é um grande polo do cristianismo lá. Lá tem um costume de quando você vai numa igreja protestante, aqueles que estão pregando a liderança, eles fazem um apelo e fala que se você creu nessa mensagem, vem aqui para frente, nós vamos fazer uma oração e você vai ser salvo, né? Então, basta uma decisão, como está escrito aqui, superficial, sem arrependimento real ou uma transformação de vida. Isso é o suficiente para que você possa ser salvo, para que você esteja já inserido na igreja de Cristo. Então veja bem como isso já começa a distorcer a visão real de igreja, né? Então, Jesus, o nosso Senhor, ele é visto como uma pessoa que facilita o acesso a bênçãos para aqueles que estão indo na igreja. O pecado que Jesus fala, que é para você se arrepender e crer nele como Senhor Salvador, não, o pecado, ele quase não é tocado, ele quase não é falado nessas igrejas. Por isso que nós falamos que é um evangelho libertino, porque não há uma mensagem dura, não há uma mensagem onde é carregado daquilo que Jesus e os apóstolos falaram, para você se arrepender dessa vida, dos seus desejos e viver uma vida para a glória de Deus, para você carregar a sua cruz, certo? Então é uma visão assim que esse tipo de evangelho não carrega. Essas igrejas que têm essa visão fácil, elas não adotam, né? Elas preferem ter essa visão mais facilitadora, onde Jesus é um canal de bênçãos, onde você nunca vai ser confrontado, você sempre vai ser, como a gente utiliza alguns termos, sempre vai você, em uma pregação, o pregador vai pentear o seu cabelo, vai fazer um cafunézinho em você, ele não vai tratar do seu pecado, ele não vai confrontar você. Então essa abordagem, ela conduz a um cristianismo raso, uma mensagem fácil, e ela é centrada nos desejos, no conforto do homem. E isso é um grande problema. Então aqui eu coloquei algumas características desse evangelho libertino. Então Deus, ele é reduzido a um ser permissivo. Olha só, Deus, você vai lá para que ele libere bênçãos para você, para que se você possa, Senhor, eu quero ir naquele lugar, eu posso ir. Então ele vai só mostrar para você se você pode ou não, mas muitas das vezes se ele fala não, que é bem difícil para esses pregadores, você fica tristinho, a pessoa ela começa a bater o pé. Então assim, ele é reduzido a uma pessoa, a um ser que ele vai dar permissão para você fazer as coisas, ele vai induzir você, ele vai permitir que você faça as coisas que você leva até ele como, Senhor, eu posso, mas é coisas dos desejos do seu coração.
é aquilo que você quer. E normalmente você vai, pede a ele, né? Senhor, é do seu agrado que eu faça isso? Só que isso não tem nada a ver com o reino dele, são os desejos do seu coração. Então, ele simplesmente ele vai lá para chancelar aquilo que você quer, se sim ou não. Mas se fala não, que é bem difícil, como eu já disse, você volta bem tristinho, talvez até muda para outra igreja para ver se tem um outro Deus lá que aceita esse pedido seu. Então Deus, ele tem uma visão muito baixa aqui nesse evangelho libertino. Então nós temos como posso dizer, uma atitude aonde Deus, ele não é o Criador, ele não é o grandioso, ele não é santo, ele não é esse Deus que nós estudamos no módulo passado, um Deus justo, um Deus amoroso, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente. Então ele é um Deus que o seu poder é cortado, vamos dizer assim. Ele esbarra com o seu gosto. Então é uma coisa muito errada que esse evangelho nos ensina sobre a visão de Deus. Aqui, ao mesmo tempo que esse evangelho libertino, ele reduz ou diminui a visão de Deus, ele aumenta a visão do ser humano. Então o homem, ele é exaltado como o centro das atenções. É tudo eu. Eu posso, eu vou, eu faço isso, eu faço aquilo, eu mereço, né? Então nós vamos ver que esse evangelho libertino, ou como é falado no livro do Jeffrey Johnson, a igreja, é um evangelho de crença fácil, né? Deus, ele é rebaixado e o homem é exaltado. Aqui nós temos também a graça como uma má interpretação, ela é má interpretada como uma licença para viver sem santidade. Ou seja, Jesus, como esse pastor me fala, esse líder aí já me falou, Jesus me salvou, então agora eu posso viver minha vida do jeito que eu quero. Então aí nós não vamos ter compromisso. Esse evangelho libertino não nos traz compromisso. Compromisso, primeiro, com a igreja em si e também com a sua vida em santidade. Você não tem uma luta contra o pecado porque o pecado é relativizado. O pecado, ele não é levado como maligno, entende? Então, não é mostrado a natureza e a malignidade do pecado, porque nós vivemos em pecado, nós vivemos diante do pecado, vamos dizer assim, estamos no pecado. Desculpe. Então, nós vemos que esse evangelho libertino traz todo esse problema. Qual que é o impacto disso, então, na igreja? Como vocês estão vendo aí, nós vamos ter uma estrutura da igreja voltada para o entretenimento. Então, se ele não fala de pecado, se ele não tem uma visão de arrependa-se, ele vai ter que trazer coisas para que a igreja encha, para que a igreja fique cheia. Então, nós vamos ter uma cultura de entretenimento dentro da igreja. Essa cultura fácil, né? Esse evangelho fácil, libertino, ele vai trazer algo que nós vamos falar assim, é um show dentro da casa de oração, dentro do templo. Então eles vão utilizar todos os artifícios possíveis para trazer as pessoas, e essas igrejas serão cheias, elas são cheias, diferentemente de uma igreja onde o evangelho de verdade é pregado, né? Então nós temos baixo compromisso dos membros com a palavra. Lembra que a palavra nos confronta, aqui se confrontar a galera vai embora, e não é isso que eles querem, né? Então tem esse grande problema, tá? E temos uma cultura de consumo espiritual, não de discipulado, ou seja, eu vou lá na igreja para receber alguma bênção, para que eu tô muito triste, eu tô com algum problema na minha vida emocional, algum problema na minha família, no caso, e eu preciso de uma palavra onde vai alimentar tirar esse negócio pesado de mim. Então, esse é o impacto que causa na igreja. Nós somos consumistas, essas pessoas são consumistas, elas vão lá, não para prestar um culto, elas vão para sentir coisas boas, elas vão para que a sua vida, pelo menos naquilo que eles estão passando naquele momento, sejam impactadas e pelo menos eles esqueçam por algum momento, até o próximo culto, até a próxima reunião, e assim eles vão ficam num ciclo
um ciclo vicioso, onde essas necessidades que eles têm, a igreja acaba suprindo de certa forma, mas ele vai ter que estar próximo, ele tem que estar presente no próximo culto, na próxima reunião, para que isso aconteça novamente, né? Então não tem uma cultura de discipulado, não é um irmão ensinando o outro. Então é uma coisa assim, há aquela questão de estar junto, eles são grupos, porém, biblicamente falando, eles não exercem aquilo que o Senhor Jesus nos disse em Mateus 28, né? Fazer discípulos, isso não acontece. Então esse é o evangelho libertino, tá? Um evangelho fácil. Agora, nós temos também um segundo evangelho, do evangelho sem cruz, lembra? Evangelho sem cruz, que é o evangelho legalista. Para nós aqui no Brasil, por causa do pentecostalismo, isso é o que mais acontece. Então nós vamos entender aqui. O evangelho legalista, como vocês podem ver aqui, é o outro extremo. Ele faz um contraste muito grande com o evangelho libertino, né? Ele é uma tentativa de alcançar a salvação por esforço próprio, com suas próprias mãos. Então, Cristo, ele é colocado nessas igrejas, ele é pregado nessas igrejas de uma maneira bem superficial, né? Ele é visto como necessário, né? Mas ele não é suficiente. Ele tem que estar na jogada ali, mas só ele não dá. Tem que ter alguma coisinha sua aí. Então, a vida cristã, ela vai ser vivida com base naquilo que você faz, com base no que a igreja apresenta, no que os líderes apresentam, naquilo que você faz de bem feito, vamos dizer assim, os seus méritos. Então não tem graça, tem o seu esforço. Isso é o evangelho legalista. Então, embora ele traga uma aparência de piedade, vamos dizer assim, você tem que fazer regras. Você tem que usar saia, você tem que usar calça, você tem que ir na igreja todos os dias. Então tem um ativismo religioso muito grande, porque é esforço humano, entende? E através disso, você vai colocando toda essa carga em você e e as pessoas esquecem da obra de Cristo na cruz. Ela não é suficiente, por isso que ela precisa do seu esforço. Então esse é um evangelho legalista. Quais são as características desse evangelho legalista, que é o evangelho sem cruz, a segunda distorção dele? Deus é visto então como um severo e impessoal. Como assim? Veja bem, se tem uma regra de listas que eu preciso fazer, muitas pessoas já passaram. Você que está assistindo esse vídeo, você já passou por isso provavelmente. Você tinha que fazer certas coisas onde você não consegue fazer muitas delas, entende? Por exemplo, tem uma certa quantidade de itens que você tem que ticar naquela lista para que você entenda que não, eu tô muito bom, eu tô conseguindo fazer as coisas certinho, que os líderes estão falando da igreja, eu estou fazendo. Então você tem que acabar ticando aquela lista. Só que quando você não consegue cumprir uma das regras, você fica negativado, você se sente pesado. Então você começa a entender que Deus está me pesando, Deus está pesando na minha vida, é porque eu não faço isso, não faço aquilo. Então Deus, ele começa a ser um carrasco. Só que não tem nada a ver com Deus, é você mesmo que está fazendo essa loucura, é a pessoa mesmo que está fazendo, tá? Então ele é visto como severo, como um ser impessoal, ele não tem misericórdia. Então esse evangelho legalista, ele também distorce a visão de Deus. Ele não é um Deus amoroso, misericordioso, ele traz uma outra visão, né? O homem, como a gente já falou, ele vai começar a buscar a sua justificação, a sua salvação através do seu desempenho moral. Ou seja, o que ele apresenta para a sociedade, ele tem que ser uma pessoa íntegra ali, né? Ele vai fazer o máximo dele com as suas próprias mãos para ser uma pessoa bem vista pela sociedade. Só que ele esquece daquelas coisas que acontecem dentro do coração. Então ele esconde muitas das coisas que acontecem para ele mesmo. Então, a sociedade nós não vemos, mas Deus vê, né? Então ele vai buscar essa justificação através do esforço dele, essas obras que ele faz perante a sociedade, as coisas boas que ele faz, onde as outras pessoas veem. Então isso é o que ele busca para ser aceito por Deus e ser salvo. Então ele precisa fazer isso, novamente, nos seus próprios méritos.
Então a cruz, ela acaba sendo vista como um ponto de partida. Olha que coisa horrorosa. Mas ela não é o fundamento contínuo dessa vida, dessa pessoa. Então, nós temos muitos problemas nos dois evangelhos, mas esse aqui ele causa uma coisa muito triste, porque ele engana muito, 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 muito. Como disse já no início dessa questão do evangelho libertino, ele é um evangelho onde nós temos as pessoas que creem e vão nessas igrejas assim, eles têm que fazer aquela lista de ações, de fazeres, né, que ele tem que fazer para que ele seja aceito, né? E aí causa um problema muito grande, porque se ele não consegue fazer aquelas regras que a igreja propõe, por essa falta de visão do evangelho, ele é uma pessoa que está negativada com Deus, e talvez é uma pessoa que nem é bem vista na sociedade ali, no grupo social da igreja, né? Então é uma pessoa que está negativada quando não consegue cumprir as regras. E isso é uma visão errada de Deus, da palavra, e ao mesmo tempo, quando uma pessoa ela consegue cumprir, porque de certa forma algumas pessoas conseguem enganar os olhos humanos na sociedade, mas Deus vê tudo. Essas pessoas que conseguem, elas se ensoberbecem, elas se orgulham disso. Por quê? Porque ela consegue olhar e falar assim, não, você não conseguiu, você pecou, você fez isso, fez aquilo, mas eu não, eu consegui, eu sou filho de Deus. Tudo. Então ela acaba cometendo mais pecados, ela se orgulha daquilo aonde o irmão da igreja lá não conseguiu, certo? Então é um problemaço essa visão legalista, que acredito que todos nós já passamos por isso também. Qual que é o impacto disso na igreja? Nós temos então comunidades frias, rígidas e sem alegria espiritual. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, quando eu falo comunidades frias, no meio pentecostal a gente tem aquela questão do fogo, aí nas igrejas reformadas nós temos aquelas igrejas que são paradas, não tem movimentos espirituais, tudo. Então eles assimilam isso como fogo e como igreja fria, uma igreja avivada e uma igreja que é muito morna, vamos dizer assim, muito gelada, muito fria. Não tem nada a ver. Essa palavra, esse termo, comunidades frias, rígidas e sem alegria espiritual, está falando do próprio Espírito Santo. É uma igreja onde não tem a alegria do Espírito, não tem alegria do Espírito. A alegria do Espírito causa esse amor, ela traz uma comunhão na comunidade, e aquilo ali é um fervor, algo muito bom, quando o Evangelho verdadeiro está ali. Mas quando isso não está, o Evangelho verdadeiro não está, são coisas superficiais, são máscaras que acontecem dentro da comunidade. Você pode até ter alguma afinidade com uma pessoa ali, porém, quando você vai entrar na questão da verdade mesmo, aquilo ali é só aparência. É para que você tenha ali uma panelinha, talvez, tudo, mas são comunidades, biblicamente falando, que são frias, que não têm alegria no Senhor. As crenças também são fundamentadas na aparência, em aparência e culpa. Isso como eu já falei agora, alguns minutos atrás. E também essa falta de confiança na obra completa de Cristo, nosso Salvador. E aqui, irmãos, é muito sério também esse problema. A nossa salvação está na obra de Cristo. Se você não tem confiança na obra dele, você vai entrar em um parafuso espiritual onde você vai ficar naquela, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Hoje eu estou com Cristo, aí no final da tarde você não está. Porque assim, se você confia em você mesmo, você vai ter esses altos e baixos, porque todo dia você peca. E às vezes o pecado ele pode passar despercebido, mas vai chegar momentos que ele vai te confrontar, não ele, mas o Espírito Santo, ou a própria sociedade mostra o erro que você fez e você vai ser confrontado. E aí você vai ser rebaixado espiritualmente, vamos dizer assim, no sentido de que, nossa, cara, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Então assim, você não vai ter confiança, mas quando você
crê na obra suficiência, da obra vicária de Cristo na cruz, uma obra suficiente para te salvar, você não precisa de nada que você faz, entende? A obra é de Cristo, a obra é dele, ele consumou tudo no Calvário. Então quando você confia nele, você não tem mais essa preocupação com você, porque você não contribui com nada, é tudo ele que fez. Então, essa confiança é uma coisa que não existe nesse evangelho legalista. Por isso que ele é legalista, que você precisa fazer coisas, você não confia na obra de Cristo, entende? Então, tanto esses dois evangelhos, o evangelho libertino e o evangelho legalista, que são evangelhos sem cruz, esses dois, eles distorcem o evangelho e eles resultam em igrejas desequilibradas, igrejas distantes do propósito de Deus. Então, quando você olha para Deus, o homem, a salvação, você olha para o evangelho e tem esse evangelho distorcido, essa visão, essas duas visões, traz uma visão de igreja que não é aquilo que Deus, em Jesus Cristo, trouxe para nós. Não é isso, não é isso. Então lembre, a forma como você vê o evangelho, a forma como você crê naquilo que a gente estudou no módulo 1, vai determinar a visão da igreja. Uma visão, como nós vimos aqui, duas visões tristes. Uma que é muito fácil ser crente, não tem compromisso com nada, estou salvo, faço isso, faço aquilo. E a outra, onde você precisa constantemente provar alguma coisa, porque você tem que fazer isso, fazer aquilo, tudo, e você não confia na obra de Cristo. Então, são dois extremos que nós devemos clamar ao Senhor para que a nossa igreja não viva nisso, não viva nisso. Mas também temos o caminho bíblico, que é o Evangelho da Cruz, que é o segundo ponto da nossa aula. E já estamos encerrando. Então, o verdadeiro Evangelho, conforme revelado nas Escrituras, na Palavra de Deus, ele é o Evangelho da Cruz. Então, quando nós olhamos para esse Evangelho, nós temos um Deus santo e justo. Nós entendemos que o homem é pecador, que nós não merecemos nada. A única coisa que nós merecemos é a condenação, a ira de Deus. Nós somos incapazes de nos salvar. E nós entendemos que Cristo é o único que pode fazer isso por nós. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, a salvação, nessa visão de evangelho, o evangelho que nós falamos como evangelho da cruz, ela vem por graça, não é por mérito e não é uma coisa, não, estou salvo, não. Ela vem por graça mediante a fé em Cristo Jesus. E ela sempre vai acompanhar o arrependimento verdadeiro daquela pessoa que você é. O arrependimento e a fé em Cristo Jesus, né? Então ela não é uma graça barata, né? E nem uma conquista por esforço. Vou repetir, ela não é uma graça barata, uma coisa que não tem valor algum, ela não é uma graça barata, mas também ela não é algo que você conquista por esforço. Isso é dom de Deus, é graça, é um favor derramado por nós, que vai transformar o coração daquele que crê em Jesus Cristo e a vida deles também, certo? Quais que são os frutos do Evangelho da cruz? Vamos pensar assim. Perdão. Nós temos uma fé genuína que vai produzir santificação, ou seja, no Evangelho libertino nós tínhamos pessoas que não se importavam, falavam, vou na igreja, eu vou, não vou, então não tinha compromisso. E nós vamos ver uma fé que esse evangelho traz, onde as pessoas, elas querem estar diante de Deus, elas querem estar orando, elas querem estar lendo a palavra, elas querem estar fazendo aquilo que Deus determinou que seus filhos fizessem, as boas obras. Então elas vão estar constantemente lutando por santificação. Elas vão ter um amor pela verdade bíblica, elas querem a palavra, elas querem consumir a palavra. Uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, é uma igreja que ela não vê a hora que chega no domingo, para que nós possamos ouvir a exposição da palavra de Deus. É uma igreja que é submissa ao Senhor de Cristo. Ele é meu Senhor, eu obedeço Ele. Tudo que Ele ordenou, que a sua palavra fala, eu estou sujeito, sou submisso. Então, nós amamos estar debaixo do senhorio do nosso Senhor. E nós temos também
uma comunhão sincera e viva com o corpo de Cristo. Nada de coisa superficial, nada de grupinhos, não, a igreja de Cristo é ligada, ela ama, nós amamos uns aos outros. Então essa é uma verdade que contém numa igreja bíblica. Então a partir da visão do Evangelho eu consigo ter tudo isso. Não que eu faço, mas a visão do Evangelho ela traz isso para aquele cristão que almeja tudo isso, né? Então uma igreja moldada por esse Evangelho, ela vive para a glória de Deus. Esse é o anseio dela, ela vive para isso. Ela prega a verdade com amor e forma discípulos que refletem a cruz nas suas vidas diárias. Então, irmãos, isso é uma grande verdade. Deixa eu só falar algo aqui sobre isso. Então, o Evangelho, uma igreja que crê nesse Evangelho da cruz, aquilo que nós vimos no primeiro módulo, ela vai ter como resultado uma igreja que é centrada em Deus mesmo. Ela é fundamentada na palavra, ela é cheia de graça e verdade, cheia de pessoas transformadas, cheia de pessoas humildes, cheia de pessoas que querem fazer o reino avançar, anseiam por isso. Ao contrário das outras duas igrejas, dos outros dois tipos de evangelho que causam duas igrejas, como a primeira do evangelho libertino, ela causa um cristianismo carnal, uma fé carnal, vamos dizer assim. Nós temos membros consumidores, líderes que são performers e uma fé que não transforma. Pessoas que querem se mostrar, vamos dizer assim. O evangelho sem cruz, legalista, que é o segundo que eu falei, produz igrejas frias. Quando eu falo frias, não tem o amor, o vigor do Espírito Santo. Elas têm aparência de piedade, engana muito. Essas igrejas são grandiosas, são luxuosas, enganam muito. A gente pode até, as pessoas que não conhecem a verdade, elas pensam que aquilo ali é realmente algo de Deus, mas ela engana. Ela tem aparência de piedade, mas ela não tem alegria no evangelho. Os membros são controlados por medo, para que não saiam daquelas regras. E são igrejas que não são transformadas. Os membros são controlados, não são transformados. Olha só. Então, como isso vai moldar a igreja, né? Como que isso molda a igreja? Então, o evangelho sem cruz, para nós finalizarmos a aula, o evangelho sem cruz, libertino, ele forma uma igreja de entretenimento, aquela igreja fácil, casa de show, né? O evangelho sem cruz, legalista, ele forma uma igreja de medo e aparência. O evangelho da cruz, ele forma uma igreja que ama a Deus, uma igreja que se arrepende do pecado, que vive em santidade e anuncia a salvação com fidelidade. Então, o tipo de evangelho que uma igreja crê, ela vai definir a forma como ela cultua, o tipo de liderança que exerce, a forma como vai discipular os seus membros, vai também definir a missão e como essa missão vai ser cumprida pelo mundo. Então, irmãos, é uma coisa muito séria. Nós temos que olhar para a nossa igreja hoje, ou para as futuras igrejas que possivelmente podemos ir, aonde o Senhor nos levar, e ter esse resultado. Como que essa igreja, ela vê o Evangelho? Como essa igreja, quando fala igreja, as pessoas olham para o Evangelho? Isso é muito importante para que nós possamos realmente definir se é uma igreja para eu estar ou não, para minha família estar ou não. A forma como ela cultua. Será que ela realmente é uma igreja bíblica que cultua conforme a palavra de Deus fala? Essa liderança, como que ela é bíblica? É aquilo que está na palavra? Como que é exercido o caminhar junto com os irmãos? Então, são detalhes muito importantes que a gente tem que ter muito bem resolvido na nossa cabeça, para que a gente possa realmente fazer parte daquela igreja ou não. Se nós queremos uma igreja bíblica, nós precisamos crer no evangelho certo. Se você quer viver uma igreja de verdade, uma igreja saudável, você precisa crer no evangelho correto. Um evangelho sem cruz, então, vai produzir uma igreja sem vida espiritual verdadeira, uma igreja de aparência. Já o evangelho da cruz, ele nos leva a uma igreja que glorifica o nosso Senhor, glorifica ao nosso Deus. Certo, meus irmãos? Aqui tem algumas perguntas que vocês podem ler e refletir durante a semana de vocês. Mas eu queria trazer algumas aplicações para vocês aqui agora,
para que vocês possam pensar e sempre colocar isso na mente quando a gente está falando de igrejas. A primeira pergunta que eu preciso fazer para você é a seguinte: como você tem enxergado o Evangelho? Pense no primeiro módulo e agora, mediante essa aula, como você tem enxergado o Evangelho? Ele é libertino? Ele é legalista? Ou é o Evangelho da cruz mesmo, do arrependimento, da fé no Senhor Jesus? Então, a segunda pergunta: a sua vida, ela mostra um arrependimento genuíno e uma fé viva em Jesus Cristo? Você está preso naquilo que você faz? Você confia integralmente em Jesus? E a última, que é para todos nós que estamos em uma igreja. Para todos nós, olhe para a sua igreja que você faz parte hoje, a Igreja Batista Reformada de Cambará. E você precisa olhar e entender, precisa ter isso na mente. Essa igreja, ela está mais parecida com o modelo do Evangelho da Cruz ou com os extremos do Evangelho sem cruz? Todos os domingos você tem que perceber isso. Todo encontro, toda reunião, nós temos que estar com isso na mente. O Evangelho da cruz que eu estou vivendo com esses irmãos, ou está parecendo o Evangelho sem cruz? Então, essa reflexão, meus irmãos, ela é essencial para que nós possamos viver como o povo que Deus nos chamou para ser. Correto? Na próxima aula, nós vamos olhar agora para as definições bíblicas, né? Nós vamos aprender como a Bíblia descreve o que realmente significa ser igreja, indo além de rótulos, estruturas e outras coisas. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe todos vocês. Não esqueçam de baixar não esqueçam de baixar o PDF aqui. Qualquer coisa, estamos aqui para responder as perguntas de vocês. Podem deixar aqui no vídeo mesmo ou mandem lá no grupo. Deus abençoe e até a próxima aula.